Bom, agora o último nível de estabilização do tronco, que como eu falei é a parte mais difícil, é controlar esse corpo. Esse indivíduo precisa saber estabilizar, saber movimentar esse corpo, esse tronco, de uma forma que ele não tenha nada que gere algum feedback para ele. Então ele tem que, na verdade, sentir. É aquela questão dos mecanismos proprioceptivos. A propriocepção desse indivíduo tem que estar bem desenvolvida, a ponto dele não precisar se olhar no espelho de repente para saber como está a postura dele. Tem que sentir esse movimento. Então, partindo disso, a gente vai trabalhar com aqueles mesmos 3 pontos lá em relação à postura. Então ela vai segurar aqui o bastão, colocando uma mão aqui na região da nuca, pode pôr até mais para baixo, aí. A outra mão aqui na região da lombar. E aí eu vou pedir para ela, inicialmente, a primeira parte, realizar uma flexão do joelho, uma elevação desse joelho, na verdade, uma flexão do quadril, pensando nessa estabilização do tronco. Então ela tem que conseguir realizar essa elevação do joelho, puxa a ponta do pé para cima, boa, sem perder a curvatura lombar. Então se ela consegue fazer essa elevação num grau, boa, num grau em que seja alto em relação ao quadril, o joelho dela sobe mais do que o quadril, ela tem uma boa mobilidade, uma boa força dos flexores de quadril e não tem nenhuma compensação aqui na parte lombar. Esse é um ponto. O ponto seguinte, que é uma parte até um pouco mais complexa, é ela conseguir realizar um movimento de flexão do quadril em cadeia cinética fechada. Então até agora a gente trabalhou a movimentação da perna, agora a gente vai trabalhar a movimentação realmente do tronco em relação ao quadril. Então pensando nos pontos de apoio, ela vai jogar esse quadril para trás, trazendo esse tronco para frente, aí, sem perder os 3 pontos de apoio. Eu posso inclusive ajudar nesse formato falando para ela isso mesmo. Vai para trás jogando o quadril, inclinando, pensando nos pontos de apoio e empurra o chão para subir, empurra o chão para voltar na posição inicial. O outro nível de estabilização do tronco que é interessante é o exercício unipodal, conhecido também como avião. Nesse caso do avião, ela vai deixar uma perna para cima, vai manter os 3 pontos de apoio, vai inclinando esse tronco para frente, não perdendo os 3 pontos de estabilização e vai voltar para a posição inicial. O interessante do avião agora, pensando lá nos níveis de ativação, como ela está numa posição unipodal, numa postura unipodal, isso é muito mais desafiador. Pensando nisso, eu não tenho só mais a estabilização do tronco, mas eu tenho a estabilização do quadril, se ele está girando ou não, que a gente já viu que a gente consegue avaliar. Então agora, como é um exercício mais complexo e mais completo, dá para fazer um link de tudo que a gente já aprendeu até agora. Então começando no pé, como é unipodal, se ela tiver aquele desabamento do arco plantar, se ela realizar uma pronação do pé, vai simulando como se você estivesse pronando o pé. Isso vai projetar o corpo dela para dentro, vai projetar de forma medial, ela vai perder o equilíbrio. Se ela tiver uma perda de estabilidade do quadril, a mesma coisa. Esse quadril ele vai cair, ele vai girar, vai girando para cá, ele vai girar em certa forma, ou você vai perceber que ela perdeu essa estabilidade, ou ela vai perder esse equilíbrio. Então eu consigo fazer um link. Joelho. Sempre que eu realizo esses movimentos de inclinação, esses movimentos que eu preciso trabalhar com dominância de quadril, eu deixo o meu joelho semiflexionado. Principalmente para indivíduos que têm encurtamento dessa cadeia posterior, tem encurtamento de posterior, tem encurtamento da musculatura lombar, realizar esse tipo de exercício com o joelho totalmente estendido vai provocar aquele formato de perda da estabilidade lombar, vai formar aquele formato de flexão da coluna. Então agora, partindo disso, a gente já vai para um nível muito mais alto de avaliação e um nível muito mais alto também de percepção do indivíduo em relação ao exercício. Desses exercícios, desses movimentos, vão partir várias outras combinações que a gente vai utilizar em implementos, que a gente vai utilizar sobrecarga. Então eles são os parâmetros, os padrões, para que a gente possa desenvolver os outros exercícios mais específicos em relação aos objetivos, como hipertrofia, como ganho de equilíbrio. Então, a partir disso agora, a gente vai ver inclusive a questão da próxima fase, que é a parte da estabilização da escápula e a parte de mobilidade aqui torácica. Porque, por exemplo, ela vai agora colocar essa barra, esse bastão, com as 2 mãos na frente,
e a gente vai simular um outro exercício de dominância de quadril, por exemplo, um stiff. Só que, como a gente já viu antes, a falta de mobilidade de quadril afeta a coluna, afeta a lombar, mas a falta de estabilidade escapular também pode afetar. Então ela vai fazer o movimento descendo, aqui está totalmente estável, o movimento está acontecendo, pode descer mais, só que ela tem essa falta de estabilidade escapular. Então ela perde, apesar de ter boa mobilidade de quadril, apesar de ter uma boa estabilidade do tronco, ela perdeu aqui a escápula. Então encaixando essa escápula, encaixando esse ombro, ela consegue ter uma boa postura e consegue descer mais até de forma mais estável. Aí pode subir. Então isso é um link de como eu consigo conciliar, né, as articulações adjacentes, lembrando também que entre a estabilização do tronco e entre a estabilização escapular, eu tenho também a mobilidade torácica, que é o que a gente vai ver agora na próxima aula. Então até já!